Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 14 de julho, um dia muito importante na história da França, um feriado nacional. E eu gostaria de terminar a meditação que eu comecei em Provérbios, capítulo 13, verso 17. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Nós falamos então do mensageiro fiel que nós devemos ser. Ontem nós falamos do apóstolo Paulo, um grande exemplo de um mensageiro fiel. Mas o maior exemplo que nós temos de mensageiro fiel é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 17, verso 4, ele diz: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Esta oração de João capítulo 17 é conhecido como uma oração sacerdotal, onde Jesus vai interceder pelos seus discípulos e também por todas aquelas pessoas que iriam crer nele. Isso vai acontecer um pouco antes dele ser preso e o começo daquilo que nós chamamos da paixão do Cristo. E ele está dizendo para o Senhor, como ele havia dito no verso 3, ele diz que a vida eterna consiste em te conhecer, a vida eterna consiste em entrar no relacionamento com o Pai, e agora ele está dizendo: Pai, eu te glorifiquei na terra e consumei, e tendo consumado a obra que me deste a fazer. E ele fala isso mesmo antes de morrer na cruz e de ressuscitar. Porque o Cristo é fiel até o fim. Se João capítulo 17 é o início do final do ministério de Cristo, Mateus capítulo 4 é o início do ministério do Senhor aqui na terra. Como Lucas 4 também. Depois de ter sido batizado no Rio Jordão, o Senhor vai ser enviado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Uma coisa importante que precisamos saber é que Cristo não pode cair em tentação, porque o terreno fértil para a tentação, que é o pecado, ele não tinha. O desejo ruim que nós temos, que o Cristo não tinha. Mas é interessante que o Espírito Santo vai levar Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo da mesma forma que todos os seres humanos são tentados. No jardim do Éden, o homem foi tentado. Todos os dias nós somos tentados desta mesma forma que o Cristo. Este acontecimento é importante porque ele vai mostrar que quem é o chefe é o Senhor. Ele combate cada tentação com a palavra e continua sendo fiel até o fim. O texto diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ele sai vitorioso. Por que ele sai vitorioso? Porque ele é vitorioso. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em Apocalipse está escrito que ele é o testemunho fiel. No final desse ministério de Cristo, em Mateus 26, ele está no jardim, da mesma forma que o homem esteve no jardim, foi tentado no jardim. Ele vai passar por esse jardim também, de Getsemane. Ele vai sofrer nesse jardim. E no final desse sofrimento, ele diz que a tua vontade, ó Pai, seja feita. Ele aceita o sacrifício que ele vai ter que fazer. E não pense que Jesus está sofrendo por causa da dor física. Os dois ladrões que vão ser crucificados, um do lado e outro do outro lado de Jesus, vão sofrer a mesma dor física. Mas é o peso do nosso pecado e do pecado de toda a humanidade que é o maior sofrimento de Cristo Jesus. Mas ele permanece fiel. Paulo, quando vai estar combatendo uma divisão na igreja de Filipe, ele vai dizer o seguinte para estas pessoas que estão recebendo esta carta. Em Filipenses capítulo 2, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Até o fim ele é fiel e ele é obediente. Interessante, Deus conosco, Emanuel, o Filho de Deus, é obediente. E você? Será que eu sou obediente? O Senhor é obediente até o fim. É um mensageiro fiel que leva a cura
e que permanece fiel mesmo quando tem que passar pelo sofrimento. Hebreus 3, verso 1, diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celeste, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Jesus é fiel. E o mais importante aqui, que Moisés é o servo que Deus utiliza para edificar uma casa, mas a casa, diz o texto, pertence a Jesus. Ele é Senhor dos senhores. É um Senhor dos senhores, Rei dos reis, que é fiel e que será fiel até o fim. E eu? E você? Será que somos mensageiros fiéis, como Jesus o foi? Como Jesus continua sendo pelos séculos dos séculos? Que Deus te abençoe.